Olá, pessoal, tudo bem? Vamos se aproximando, chegando para conhecer o Brian Jean. Opa, tô aqui testando, ver o que fica melhor. Não, nenhuma dessas, gostei. Oi, Denise, oi, Luciana, vamos chegando. Daqui a pouco novidades para a gente conhecer. O que é Brian Jean? Você já conhece? Já ouviu falar? Então, gente, vamos conhecer essa novidade que daqui a pouquinho tá chegando aí. Então, vamos chegando, vamos convidando as pessoas para chegar, para conhecer, saber um pouquinho mais. Vários amigos que hoje vão estar aqui assistindo já sabem que eu já fui comentando, já fui, né, pedindo para o pessoal comparecer hoje aqui para conhecer o que é o tal do Brain Gym, ginástica cerebral, né? Alguns já, muitos, acredito que já ouviram falar em ginástica cerebral, mas será que é a mesma coisa que a gente ouve por aí? Será que é muito diferente? Será que é igual? Como é que será isso, né, gente? Então, hoje a gente vai começar a esclarecer. Eu e a Denise estamos com uma agenda de atividades para divulgar essa técnica tão maravilhosa que quando eu conheci, eu me apaixonei. Foi assim, amor à primeira vista. Tive só um toquezinho num curso, mas isso daqui a pouquinho a gente conta. Tô esperando assim o pessoal chegar mais um pouquinho. Vou tomar um golinho d'água, que é uma das coisas que fazem parte dos movimentos do Brian Jean. Enquanto isso, gente, vamos convidando os amigos aí para conhecer, para saber o que é isso que mexe com o cérebro da gente. Que que influência tem na nossa vida, né? Se quiserem, pode pegar uma aguinha enquanto estão chegando aí para participar junto com a gente, que a gente vai falar da importância da água. Então vamos chegando aos pouquinhos, para conhecer essa novidade tão legal. Eu já vi que a minha amiga Denise já está por aí. Eu vou chamar ela para a gente já começar essa conversa, porque esta live será gravada. Primeira coisa, antes de eu chamar a Denise, o meu som está bom? Vocês estão me ouvindo bem? Porque senão eu coloco o fone de ouvido. Estão me ouvindo bem? Coloca um ok para mim, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Estão? Estou aguardando aí um ok para saber. Eu botei para lá para cima, né? Vocês, gente, me respondem, por favor, me coloquem um ok se vocês estão me ouvindo bem. Senão eu vou botar um fone. Ok, então tá. Vou te chamar de na gravação. Então fiquem. Olá, oi, tudo bom? Ai, como tá linda! Gente, estamos aqui pronta para o Brain Gym, né? No Brasil. E resolveu ficar dentro de casa e não fora. Gente, ela tem que ver o cenário que é do lado da Tá casa caindo dela, uma né? Chegou até a ter um tempestade. pai gravando. Tá caindo uma Ai, tempestade lá meu. fora. Ah, então fica para outro dia, porque nós teremos outras lives, tá, pessoal? De repente, numa outra aí, a Denise faz, assim, nesse espaço lindo, lindo, que ela tem. Mora perto de uma floresta. Tem que ver que benção. Que coisa boa. Então, Denise, para quem está chegando, para te conhecer, saber quem é, então, eu sou a Andréa Leandro, né? Estou no perfil do Branding Brasil. E essa é a Denise. Oi, Kátia, uma amiga chegando. Várias amigas estão chegando aí para assistir a gente. Então, a gente vai apresentar, começar a ideia do que é esse branding. Será que já tinha aí, já existia, já tinha aqui no Brasil? Não tinha? Quem é que trouxe? Né? Como é que eu conheci a Denise, né? Foi assim, ó. Foi assim, quando eu conheci essa minha grande amiga aqui, oi, Sol, linda, querida, foi fantástico, né? O nosso entrosamento foi maravilhoso. Mas começa aí, a Denise, você já fala português, mas ela não mora no Brasil. Então, conta pra gente aí, Denise, de onde é que você está falando? Sim, eu sou nascida no Brasil e está aqui com a gente hoje o Tito, que é meu irmão. Também tem a Jerusa, que é minha cunhadinha querida. E eu nasci em Minas Gerais, no interior de Minas, e eu moro nos Estados Unidos já tem um pouco mais de 25 anos. E aqui onde eu estou é pertinho lá de Washington, capital, né? E eu estou num lugar onde tem muita floresta ao redor da gente. Então, por isso que a Andréia está falando aí, ei, Denise, como é que é? Não vai ficar lá fora, não? E é engraçado, porque tudo tem seu lado, né? Seu lado bom, seu lado difícil. Então, assim, o bom é estar com uma floresta muito legal ao redor da gente aqui. E os carrapatinhos que caem das árvores com os bichinhos andando é o lado que não é tão legal.
mas nada que a natureza, a gente não aprende a viver com ela. Mas é isso aí, já tem bastante tempo que eu estou por aqui, eu sou terapeuta ocupacional e eu trabalho na minha profissão aqui e uma das minhas especializações é a ginástica cerebral, né, que é o Brain Gym. E a gente vai falar hoje aí um pouquinho para vocês. Nós estamos super felizes, nós estamos criando o Brain Gym Brasil, que logo, logo vai virar um centro aí do Brasil, uma representação do Brain Gym daqui. E a gente está muito feliz de vocês estarem participando com a gente hoje. Sejam bem-vindos. Olha só que legal. Gente, olha só, ela mora nos Estados Unidos, é brasileira, mas olha só como é. Me conta pra gente, como é que chegou o Brian T? Como é que ele chegou pra ti? Ok. Eu trabalhava no sistema escolar, aqui perto de casa, onde eu fiquei por uns 10 anos. E no trabalho com as crianças, eu via que tinha muita necessidade de repetição e as crianças com os diversos problemas de aprendizagem, os desafios de aprendizagem, né? Era muita repetição, repetição, e aquelas crianças muito inteligentes. Você sabia que elas eram inteligentes porque na vida do cotidiano as conversas eram muito inteligentes, mas não conseguiam desempenhar bem na escola. E aí essa repetição era monótona, era cansativa. E aí eu lembro um dia, a minha mãe liga para mim, coisa de mãe, né? Mãe tá sempre com razão, né? E ela me conta que tinha feito lá no interiorzão de Minas um curso com um brasileiro chamado Carlos Maurício, e que o curso chamava Brain Gym. E eles traduziam como ginástica cerebral no português. E aí ela me contou que parecia muito com as coisas que eu fazia no meu trabalho. E aí ela falou, dá um jeito de descobrir isso aí e fazer. E aquilo ficou guardado, eu esqueci daquilo, passei. Aí eu tive a minha gravidez. E quando eu tive a minha filha, a pessoa que estava me substituindo, a terapeuta ocupacional estava me substituindo, ela me faz o curso do Brain Gym. E aí ela começa a fazer uso dos serviços, dos exercícios com as crianças. E o resultado é fantástico. De repente, as crianças não estavam precisando da mesma quantidade de repetição. De repente, crianças estavam, assim, desempenhando super bem na escola. E aí eu fiquei encantada com aquilo e falei, nossa, se a gente seguisse conselho de mãe, talvez as coisas ficassem mais fáceis, né? E aí, mas eu não, eu era terapeuta, mamãe era mamãe, não era para ser coisa de mãe, não. Mas enfim, eu acabei fazendo o curso do Brain Gym e o que eu descobri foi assim, daí para frente eu queria que todo mundo aprendesse realmente a fazer o Brain Gym e descobrir como é que é a vida vivendo sob estresse e a vida e o aprendizado vivendo com movimento. E essa que é a diferença. É como você organiza o seu cérebro para aprender com facilidade, aprender com prazer, ao invés de aprender com esforço, com repetição. Muitas das coisas que a gente vai requerer repetição. Mas a gente fazer a repetição fazendo num contexto de um cérebro que está organizado através do movimento, aí a gente tem prazer e tem facilidade para aprender. E isso aplica-se também para a vida do cotidiano, né? É a gente fazer, notar quando a gente está sem a organização cerebral, o corpo, o desempenho da gente começa a cair. Então, é fazer o uso dos exercícios para se organizar e aumentar a satisfação e o desempenho na vida e no aprender. É por isso que é importante esclarecer, gente, que o Brain Gym não é só para criança. Embora originalmente, inicialmente, né, o Paul Denison estudou justamente para levar para as crianças, né? Isso é interessante de saber da história, já existe há bastante tempo. E o próprio Carlos Maurício, né, que infelizmente já faleceu, foi o que trouxe, né, para o Brasil o Brain Gym. Ele chegou, os únicos livros em português que tem sobre Brain Gym foi ele que traduziu, que é esse pequenininho aqui, que talvez muitos já tenham conhecido, da ginástica cerebral, e esse aqui. Mas para quem não conhece a técnica, aqui, claro, é bem simplificada a técnica, mas assim, é muito mais do que isso, né? A técnica em si é muito interessante porque a gente aprende, a gente incorpora no dia a dia esse conhecimento, né, Denise? Isso. E diz assim pra gente, o Carlos Maurício chegou a conhecer ele, Sim, né? o que aconteceu foi o seguinte, o Dr. Paul Denison, ele teve muito, que foi quem criou o Brain Gym, ele teve uma infância muito desafiadora, com muitas dificuldades de aprendizado. E se você for ler a biografia dele, ele conta do tanto que a mãe e o pai eles trabalhavam em fabricar fantoches, marionetes. Então, assim, tá ali com as coisas do cotidiano de satisfação em criação, isso ajudou muito
a manter a autoestima dele. E mais adiante, todo o trabalho que foi sendo feito com ele, de terapia de visão, eles colocaram ele em artes marciais, todo esse trabalho que a família foi fazendo para ajudá-lo a desenvolver, independente das dificuldades de aprendizado dele, deram fruto que mais tarde ele virou um PhD na área de educação, e ele resolveu estudar a influência do movimento no aprendizado. E aí que ele descobriu que não existe distúrbio de aprendizado, existe cérebro desorganizado, cérebro estressado e cérebro organizado. E que através de movimento a gente pode reorganizar essas conexões do cérebro e do corpo e aumentar a função do cérebro e do corpo, e aumentar o desempenho e satisfação na vida. E aí o Carlos Maurício, nessa época que eles começaram lá para trás, o Dr. Paul tinha escrito esses 2 livrinhos que você mostrou aí, Andréia. E o Carlos Maurício era uma pessoa extremamente inteligente, o cara falava 5 línguas. Ele veio para os Estados Unidos com a namorada, e depois virou a esposa dele, que era da área de educação, e resolveu fazer o curso junto com ela. E ele virou um especialista no trabalho e foi para o Brasil inteiro. Ele viajou. Se você colocar no Google o nome Carlos Maurício Prado, você vai ver um tanto de entrevista com ele. A gente vai estar organizando o website aí do Brasil e a gente vai estar colocando esses links das entrevistas que ele deu. E, infelizmente, mais ou menos uns 3 anos atrás, eu mandei para ele um texto. Eu acho que deve ter sido até um pouco mais do que isso. Eu mandei para ele um texto e fiquei aguardando, porque ele viajava sempre muito. E aí uma colega recém-formada como instrutora e consultora de Brain Gym, ela me contactou, queria saber quem é que estava no Brasil fazendo isso. Aí eu falei, estou aguardando o Carlos Maurício, porque a gente fazendo a tradução do nível 1 de treinamento, né, da certificação em Brain Gym, e a gente está aguardando ele contactar de volta. E foi aí que nós descobrimos que um daqueles voos dos aviões que caíram no mar, indo para a Ásia, ele estava dentro desse voo. Então, a gente perdeu o Carlos Maurício. Mas não perdemos a alegria, o contágio dele e o trabalho intenso que ele fez para distribuir o Brain Gym no Brasil. Então, agora a gente está dando continuidade ao trabalho dele e trazendo os cursos formalizados. E é essa aí que é a nossa proposta. Pois é, quando eu fiz o curso há uns 3 anos atrás de kinesiologia aqui no Brasil, foi onde eu descobri o Brain Gym. Fazia parte, porque o Brain Gym são vários cursos, né? Integra uma quantidade de cursos enorme, e o Brain Gym tinha uma pequena apresentação. E eu, na época, descobri e disse, não, eu quero mais formação, eu quero aprender mais sobre isso. Na época, para quem me conhece, eu tenho o projeto Meditando com a Gurizada, e já começava ali um pouquinho os exercícios com a gurizada. A pandemia, né? Tem um lado bom e um lado ruim da pandemia. O lado bom da pandemia é que me proporcionou poder fazer a formação online no ano passado, no México, falando espanhol, com a Margarita, querida professora, né, da SICA, que daí que eu fiz o curso. Fiz 4 cursos lá e fiz a minha formação para ser facilitadora do Brain Gym. Eu posso dar um dos cursos do Brain Gym. A Denise aqui tem vários outros cursos também do Brain Gym, ela pode também dar o curso do Brain Gym 101, não vou entrar muito em detalhes e nomes, mas nós estamos, assim, gente, com um calendário de atividades. Então, nós criamos, assim, olha, minhas amigas, bom, queridas, beijo para vocês. Estão comentando aqui, né, gente? A nossa ideia é fazer uma série aqui de lives e workshops, então nós vamos combinar com vocês aqui, quem está assistindo, depois pode acessar ali no link que tem ali na bio do Brain Gym Brasil, que ali tem acesso tanto ao blog, que lá nós vamos acumular as informações lá, e também tem um link ali para o Telegram, porque nós montamos um grupo ali no Telegram para manter as informações, trocar ideias com o pessoal. Quem não tem Telegram, né, pode mandar mensagens por aqui mesmo, né, no direct, porque nós vamos dar um link para uma aula experimental no Zoom. Vai ser um dia assim, workshop, gente, para vocês testarem. Porque a gente está aqui batendo papo, explicando, a gente vai fazer um exercício com vocês aqui para vocês testarem, né? Como a gente estava comentando, o Brain Gym não é só para criança, é para todas as idades, né? E ele faz, a Denise já falou vários benefícios, né? E são infinitos, né? Do que a gente pode fazer. Então, vocês, se por gentileza, acessem o link ali, entrem para o grupo do Instagram, porque daí no dia, perto do dia, no dia que a gente for fazer, nós estamos aqui com as datas. Deixa eu falar as datas para vocês aqui. Que a nossa ideia é fazer no dia 23 um workshop via Zoom, às 7h30 da noite. Todos os workshops e as nossas lives são às 7h30 da noite. Tá? Depois eu vou colocar aqui de novo, que tem aqui no nosso Instagram.
Então, dia 23, André, é importante falar isso. Oi? É horário Brasil, 7h30, né? Horário de Brasil. Ah, sim, é no horário aqui de Brasília, até porque nós não estamos com horário de verão, mas aqui no Brasil também temos alguns fusos horários diferentes, horário de Brasília, tá? Nós temos aí, vai ter uma outra live dia 7 de outubro, outro workshop dia 28, outra live dia 4 de novembro e o curso com a Denise, né, que é um curso maravilhoso, vai ser no dia, vai ser lá em novembro, tá, gente? No dia 19, 20 e 21, daí são 3 dias de curso, online, né? Como eu digo, a pandemia teve essa oportunidade das pessoas valorizarem, verem como é bom e é possível fazer cursos online com qualidade. Eu fiz uma formação maravilhosa, toda online. Né? E se der tudo certo, de repente a gente vai ter a Denise aqui no Brasil também dando curso. Mas é para um outro momento a gente comentar, tá, gente? Tá? Então aqui, já dei uma palhinha das Vou te datas. interromper um minutinho só para agradecer a participação de todo mundo que está aqui hoje. É a primeira vez que a gente está fazendo o trabalho ser divulgado no Brasil, então a gente agradece, vocês vão ficar aí na história, né, da primeira vez que o Brain Gym Brasil começou a surgir. E a ideia que eu quero que vocês levem hoje é que o Brain Gym Brasil é uma proposta de bem-estar e satisfação na vida. Então não vai ter ninguém que vai ser dono do Brain Gym, ninguém que vai focar nele como centro. Então, qualquer um de vocês que queiram participar e que queiram criar isso na vida de vocês, eu estou vendo aqui a Érica Andrade, lá do Coroaci, no interior de Minas, que foi quem trabalhou na revisão da gramatical, né, do português. Ela está aqui presente, eu já sei que ela já falou aí que ela adoraria estar levando o Brain Gym para dentro da creche lá no Coroaci. Né? Eu vejo aí a Jerusa, que tem usado o Brain Gym lá na creche, lá onde ela trabalha, na Associação de Idosos, onde ela trabalha, ela já leva o Brain Gym para eles também, eu já até fiz uma apresentação lá para eles. E deixa eu ver, tem mais pessoas aqui também que estão também interessadas em estar participando. Então, qualquer um de vocês, todos vocês são bem-vindos. Esse é um trabalho que é para todas as idades e todo mundo está bem-vindo. Muito obrigada por estarem aqui. Isso é a nossa... Vamos brincar um pouquinho, gente? Então, tá. Já pratique o Paulo Muller de Souza está falando que ele já pratica o o Paulo já conhece. Eu já estava trocando ideias com o Paulo já um tempo atrás, antes de surgir o curso, né? Olha aí, Paulo, ó, tu vê, quando a gente gosta, a gente corre atrás, né? Corri atrás do universo, conspirou, consegui fazer a formação com a Margarita. Eu falava sempre na Margarita, eu tenho que fazer a formação com a Margarita. E agora, e através da Margarita, que me apresentou a Denise, para a gente traduzir o material, né? Ajudar, quer dizer, meu inglês lá, né? Mas ajudar na tradução do material. E a Denise tem uma longa experiência. Antes de fazer a tua experiência, conta pra gente do prêmio que tu ganhou utilizando o Brain Gym nas escolas aí. Essa história aí do prêmio foi o seguinte. No trabalho que eu estava fazendo, eu fiquei tão encantada com a percepção de que nos dias que eu usava Brain Gym com as crianças, no trabalho de sessão de terapia das crianças na escola, aqueles dias eu ficava melhor no meu desempenho em lidar com como é que chama? Reports? Lidar com os relatórios que eu tinha que completar, em fechar todas as avaliações que eu tinha que escrever e gerenciar o meu tempo. Então, eu comecei a querer fazer isso com todo mundo, porque além de eu estar ajudando a eles, eu estava me ajudando. E aí eu comecei a ver que os professores que estavam permitindo a gente fazer o trabalho com a sala inteira, e eles também estavam fazendo os exercícios, eles começaram a ter mais facilidade na lida do cotidiano deles ali. Então, esse trabalho, eu criei, então, eu propus para 4 de 6 escolas onde eu estava trabalhando, eles tinham um sistema interno de televisionamento. Então, toda manhã tem um anúncio, eles anunciam o que vai acontecer para o dia que é em comum com todas as salas de aulas daquele prédio, da escola. E aí eles me deram 5 minutos por semana para eu apresentar o Brain Gym. E o que aconteceu foi que, assim, de repente eu tinha um pai que batia na minha porta lá da minha salinha e falava: ei, você que é a Mrs. Denise do cérebro? Aí eu falava: Mrs. Denise do cérebro? Ela falava: minha filha chegou em casa ensinando pra gente os exercícios, agora toda terça-feira ela quer que a gente faça os exercícios que você ensina. Aí depois eu estava no estacionamento do carro, saindo ou chegando, vinha um outro pai e falava: ei, você que é a professora do cérebro? Aí eu falei:
Então, tipo de nome que eles me davam. E aí teve uma vez que uma menininha tinha duas crianças de segundo ano primário caminhando no corredor da escola e eu vinha desse lado correndo para fazer as coisas que eu tinha que fazer e ela para e fala: Mrs. Denise, você foi a rainha do dia, tá aqui o seu adesivo, e coloca um adesivo no meu braço. Eu fiquei encantada, é a primeira vez que eu tinha ganhado um adesivo pelo meu empenho. Então, assim, apesar de tinha dias que eu ficava morrendo de vergonha porque eu estava lá sendo televisionada e eu ainda estava tentando entender como é que fazia a coisa acontecer, foi um resultado maravilhoso. E aí, uma das minhas mentoras do Brain Gym recomendou o resultado que estava tendo com as crianças. Era tão incrível. E as escolas, e as professoras, e os alunos que estavam usando, estavam melhorando significativamente. E o distrito escolar estava gastando menos dinheiro em ter que me contratar por hora paga, como terapeuta ocupacional, para tratar as crianças, para fazer avaliação e tratar. E eles salvaram muito dinheiro. Então, tem um caso que era de uma escola de pré-primário, onde em novembro eles tinham recomendado de 18 crianças que eu fizesse uma avaliação rápida em 9 das crianças. E aí, quando eu fiz a avaliação, ao invés de eu fazer uma avaliação formal, eu só fui fazer a observação das crianças. Eu observei os movimentos das crianças e dava para ver que as crianças, das 18 crianças, a professora nem tinha me falado quem eram as crianças. Dava para ver quem eram as crianças que estavam tendo dificuldades no aprendizado, porque o movimento, o cruzamento de linha média, organização do movimento das mãos com o movimento das pernas, não estava balanceado. E daí a gente colocou um programa onde os pais faziam os exercícios com as crianças. E nisso, quando chegou em fevereiro, só tinham 2 crianças. Aqui o ano escolar termina em junho, né? Então, em fevereiro, só tinham 2 das 9 crianças que estavam ainda tendo dificuldades. E no final do ano escolar, tinha uma criança que era só para continuar sob observação. Então, o CAUNE salvou horas e horas pagas de terapeuta ocupacional e as crianças não precisavam ter intervenção. Então, para mim, aquilo ali foi a gota d'água, viu? Que realmente a organização cerebral é a base para o aprendizado e para a satisfação do aprender, né? E aí, a minha mentora do Brain Gym, que foi quem me apresentou para o Brain Gym, ela me recomendou para esse prêmio com a Fundação Internacional de Brain Gym e eu fui uma das escolhidas. Então, foi desse prêmio aí que a Andrea está falando. Isso foi no ano escolar de 2006, 2007. Olha aí que essa mulher tem estrada, hein? Vamos lá, vamos brincar um pouquinho, como você disse? Vamos brincar um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o poder da mente da gente, do que a gente pensa, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é só dar uma notada, uma observação, perceber, né? Que é a técnica que a gente fala mais importante do Brain Gym, que é aprender a perceber. Então, aprender a perceber é ficar presente e observar o que você experimenta num dado momento. Então, eu vou pedir para você ficar... Vamos ficar todo mundo em pé? E aí, fecha seu olho e só observa. Dos pés para cima, nota onde que está o peso dos seus pés. E aí, nota, está mais para a direita, está mais para frente. Tem um lado que está mais encurtado. Aonde que as suas mãos estão tocando? Tem uma mão que está tocando mais embaixo do que a outra? Observa como é que está a sua cabeça. A impressão que você tem é que a sua cabeça está no centro, ou dá uma impressão de que ela está rodada para um lado, ou dobrando para um outro lado. Como é que está a sua cabeça? E aí nota a sua respiração. Como é que você está respirando no momento? E aí nota quais emoções que você está tendo nesse momento. Tem alguma dor, ou desconforto, ou tensão? Se tiver, prioriza uma, principalmente se for uma que você já conhece, que ela vai e volta, ou que está sempre ali. E se tiver um lugar que está fácil, põe a sua atenção naquele lugar e nota a sensação que você tem naquele lugar onde tem a dor. E vê se tem algum pensamento, alguma palavra que surge quando você dá atenção para aquele lugar em você. Ótimo. Agora, abram os olhos
E o primeiro exercício que a gente vai fazer para hidratar o cérebro é beber água. Então, por que água e não outras bebidas? Porque a gente quer dar para o cérebro a capacidade de se hidratar ou reidratar sem precisar de trabalhar difícil. Então, quanto menos estressante, mais fácil para o cérebro. Então, se você bebe alguma coisa com colorante ou com açúcar, é mais difícil para o cérebro poder filtrar o uso da água. Então, beba sua água. E se você sente sede, pode saber, já passou muito tempo o momento de você beber água, tá bom? Porque é muito rápida a percepção do cérebro de que você está com sede. Então, quando você chega a ter sede, é porque o cérebro já cansou de te mandar notícia e você não recebeu. Então, agora, nós vamos... eu vou fazer um exercício que ajuda vocês não só a ter uma transformação nesse momento, mas com o Covid também, a lidar com o Covid. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, para ajudar vocês a lidarem com o estresse do Covid, é colocar as mãos para baixo e vocês vão colocar o dedo polegar para o lado de fora do lóbulo da orelha. E aí vocês vão começar a massagear as duas orelhas, os lóbulos, como se estivesse desdobrando aquelas dobradas do tecido do lóbulo. Começa de novo em cima e vai massageando as orelhas. Então, eu estou fazendo as duas ao mesmo tempo. Se quiser, fecha os olhos, faz umas 3, 4 vezes. Aí, se quiser, segura a orelha em cima e puxa para cima. Aí, segura as orelhas de lado, inspira. Quando expirar, estica as orelhas para fora. Depois, inspira e puxa para baixo. E se quiser, pode também adicionar uma batidinha ao redor, que é para estimular a organização do que você escuta. E aí diminuir a necessidade, por exemplo, de ter que ouvir notícia ruim, de ter que ficar falando, ficar escutando o pensamento, repetindo as notícias ruins do Covid, e aí criando medo e travando o cérebro. Então, fazendo esse exercício, você reorganiza o seu cérebro e você vai ter a opção de escolher o que você quer escutar. E aí a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem é, mas como é que isso ajuda? Isso aí não é ignorância, não querer estar informado? Uma coisa é ser informado, outra coisa é, quando você fica o tempo inteiro vendo essa notícia, isso resolve? Isso cura o Covid? Isso dá uma solução para a vida? Ou aumenta o seu estresse e aumenta a sua preocupação? Então, é tudo uma questão de equilíbrio. E a busca desse equilíbrio é o que eu estou convidando vocês a fazer através do exercício para organizar o cérebro. Tá bom? Então, agora, um outro exercício para poder tirar você daquele momento de estresse é tocar esses 2 pontos aqui, chamados de pontos positivos. Então, você toca levemente, como se fosse uma borboleta. As mãos podem estar assim ou assim, do jeito que quiser. Ou pode cruzar aqui. Eu gosto de fazer cruzando, que é mais uma forma de integrar o cérebro. Então, você coloca as mãos assim. E aí, você simplesmente relaxa o corpo todo. E foca na sua respiração. Toda vez que você começar a pensar, começar a ficar com medo, começar a ficar estressado, toca esses pontos e foca na respiração. Faz a respiração e ficando bem lenta, inspirando pelo nariz. E deixa a respiração soltar devagarinho pela boca. Quando inspirar pelo nariz, relaxando. E agora vamos fazer, vamos soltar agora, depois de ter feito esses 3 exercícios, beber água, o boné de pensamento e os pontos positivos, vamos ver o que aconteceu. Fechem os olhos novamente, de pé. E dessa vez, comecem de novo a rastrear o corpo e percebam o que vocês estão sentindo. Como é que está o equilíbrio de vocês entre os 2 lados? Existe uma mudança de maior balanço entre a direita e a esquerda, a frente e atrás? Notem como é que estão os braços.
eles estão no mesmo comprimento, tocando a mesma altura das coxas? Tem alguma diferença? Nota como é que está a sua respiração agora. E nota se teve alguma mudança nos seus pensamentos. E nota o lugar aonde você estava prestando mais atenção no começo, que estava tendo desconforto. Teve alguma mudança? O cotidiano de vocês para apoiá-los em qualquer situação de estresse, para prevenir ou para ajudar vocês a saírem do estresse. Muito obrigada. Pessoal, comenta aí, porque para mim foi bem interessante isso, né? Não é, como eu digo assim, eu já conheço a técnica. Eu senti o meu corpo virado mais para um lado e agora depois eu senti ele mais centralizado. Eu machuquei o dedo hoje de manhã, hoje estourou uma bolha que eu tinha machucado o dedo, então antes a percepção eu estava com dor no dedo e agora não estava mais com dor no dedo. Então, assim, o branding tem isso, a gente faz uma pré-atividade, digamos assim, né? Fazemos exercício e depois a gente faz uma pós-atividade para a gente perceber essa mudança de estado do nosso corpo, da nossa mente, da nossa emoção. Isso faz parte do branding. Melhoramos? O que a gente faz, hein, Denise? Celebra! Isso. Olha que legal! A gente... E tem mais uma pessoa aqui que eu vi que está juntando a gente aqui, que eu quero agradecer a participação dela, que é a Cibele. A Cibele é uma terapeuta ocupacional que morou aqui nos Estados Unidos e a gente ficou muito conectada e ela voltou para o Brasil, está lá em Belo Horizonte, em Minas. E a Cibele também fez contribuição na tradução do manual, que vai permitir para a gente ter o Brain Gym 101 aí no Brasil. E uma pergunta que tem vindo aqui para mim é, mas qual que é a diferença de falar ginástica cerebral de falar Brain Gym, né? Então, a diferença aí, gente, é que quando a gente começou e que o Carlos Maurício fez o trabalho de tradução, ele traduziu para ginástica cerebral. Foi o primeiro... o Brain Gym foi a primeira metodologia que percebeu que o movimento organiza o cérebro e aumenta o desempenho no aprendizado e na vida. Então, ele fez essa tradução, mas ele não registrou a patente. Então, agora, pessoas que estão descobrindo esse movimento estão usando o termo como se fosse assim, o generalizado. E tem algumas empresas que acabaram absorvendo esse termo também como título, ou nome de empresa, né? Então, a gente está mantendo, sem fazer a tradução, para as pessoas poderem reconhecer o original do Brain Gym, como sendo Brain Gym e ginástica cerebral é a tradução, mas a gente vai manter o termo Brain Gym para fazer a diferenciação. Obrigada por terem vindo. Tanto uma técnica como essa, como outra, todas são válidas, tá, pessoal? É que aqui o Brain Gym, a técnica que a gente está trabalhando, os 26 movimentos do Brain Gym, né, é movimento, é trabalhar o cérebro através do movimento. E como a Denise mostrou ali, tu vê, ela fez os pontos positivos de uma forma diferente. Então, a partir desses 26... é só 26 movimentos? Não, gente. A partir desses 26, muitos deles se desdobram em movimentos diferentes, como o movimento cruzado, que é um outro movimento que a gente faz, que a gente vai fazer dançando, brincando. O importante é fazer o movimento cruzado. Então, cada um deles tem as suas particularidades, cada movimento. Eles trabalham partes específicas do cérebro, que vão influenciar no nosso corpo, enfim, e trabalham em conjunto. Então, vamos trabalhar só uma coisinha ou outra. Quando a gente pega... Olha só para vocês terem uma ideia, que eu espero que, não sei se nós ou alguém vai traduzir, né? Vai falar, tem muita coisa de cada movimentozinho. Então, para vocês perceberem, deste livrinho para este aqui ele tem muito resumido a técnica. É válido? É válido, mas muito mais complementar, mais aprofundado, está neste livro aqui. E os cursos, é claro que daí tem a prática, a gente observando, ensinando, né, ao vivo e a cores, ou pelo menos ao vivo online, né, vocês vão aprender bastante. Mas a gente vai ter essa oportunidade nessas nossas lives, que a gente vai esclarecer, nos nossos workshops, porque vai ser via Zoom, então nós vamos poder se enxergar, a gente vai fazer os movimentos aqui, a gente vai poder enxergar vocês fazendo, vai ser importante essa interação para entender e tirar dúvida. Nesses workshops, a gente vai mostrar alguns movimentos, não é todo, né?
Sim, com música, então, gente, é fantástica a técnica para trabalhar nas escolas, principalmente nesse momento pandemia e pós-pandemia, que as crianças ficaram muito estressadas, os professores ficaram muito estressados, né? Muito complicada essa dinâmica realmente para eles, falta de interação, muito tempo sentado, muito tempo de tela. Então, principalmente, eu fiz o curso voltado isso para trazer para a educação, mas como a gente já alertou, vale para tudo que é área, para tudo que é idade. Mas na educação, nesse momento, ou até nas empresas, que muita gente ficou no trabalho remoto, online, fica muito tempo sentado, gente, é fantástico essas técnicas. E vocês, em pouquinhos minutos que a gente usa os exercícios, os movimentos, olha só, a gente já fica mais ativado, a gente já fica mais atento. Existe exercício, muitos exercícios desses do branding são para foco, e a gente explica por quê, né? Vamos deixar para outra live para a gente aprofundar mais essa questão do foco, por que a gente fica desfocado, né, Denise? Olha, tem todo um momento que a gente pode conversar com isso com mais calma. Né? Hoje era uma pitadinha para vocês conhecerem. Se quiserem fazer alguma pergunta, deixem aí, coloquem nos comentários para a gente esclarecer do que a gente puder sobre a técnica. Mas a nossa ideia é fazer mais lives, elas ficarão gravadas aqui. Também eu já criei o YouTube lá do Branding Brasil para colocar a gravação lá também depois para disponibilizar para todo mundo. Como a Denise falou, nós não queremos ser donas de nada. É que como eu fiz a formação, ela que é brasileira fez a formação. Se você conhece mais alguém que fez a formação, junte-se a nós, porque a gente quer espalhar isso pelo Brasil inteiro. Já existem muitos países afora, existem muitos livros, mas não estão em português. Né? A gente adoraria que estivesse em português, Então, né? Mas antes não da gente estão. fechar também, eu queria fazer um outro agradecimento, que é para Stephanie Mello, que não está aqui, e ela foi a pessoa que fez toda a parte inicial da tradução para o português, e a Andréia e eu trabalhamos com a parte técnica da tradução. Então, assim, gente, tá demorando um pouquinho, que os meus amigos estão cobrando, André, quando é que vai falar do branding, trazer branding, me convidando para live para branding? Sim, eu e a Denise, assim, a gente está muito empolgada com tudo isso, mas realmente a gente está tendo um cuidado muito carinhoso na tradução do material, né? Porque a partir dele vão surgir outros materiais, então a gente fica muito preocupada que a gente traga um material com qualidade para vocês. Por isso que a gente está fazendo essas preparatórias também, com lives, com workshops, para vocês irem conhecendo aos pouquinhos, até chegar a data do curso lá em novembro, para aqueles que quiserem fazer uma formação, começar uma formação, né? Porque dali vão surgir outros cursos que a gente possa trazer. Eu e a Denise tem mais formações do que eu, né? Então, à medida que for possível, ela vai trazendo outros cursos, à medida que eu também fazer minha formação, vou fazendo outros cursos, e queremos outros brasileiros formados para serem instrutores, facilitadores, e eles mesmos poderem levar adiante essa informação. Por enquanto, a gente está criando esses canais para vocês irem acessando, nós ainda vamos alimentar com mais informação, a Denise vai colocar um pouco mais a experiência dela, principalmente que ela já tem uma longa caminhada com branding em escolas, com clientes, pacientes, né? Então, ela vai colocar essas experiências dela lá no blog, a gente também vai colocar alguma coisa aqui no Instagram, né? Para vocês tomarem contato com essa técnica fantástica. E outra coisa muito importante, né? Até a Sol aqui, minha querida amiga, né? Falou que ela faz exercício e coloca a óleo essencial, porque a Sol é terapeuta que trabalha com aromaterapia. Então, você pode aliar o branding às suas técnicas. De repente, você está usando você é psicólogo, você é psicopedagogo, enfim, qualquer profissão, aliar com o branding, o seu processo vai ser muito mais facilitado. Aquele trabalho que você está querendo desenvolver e tem uma certa dificuldade de trabalhar com a criança, com o adulto, com o idoso, o branding vai ser uma técnica ali conjunta, integrada, que vai te ajudar em muito. Então, se você está curioso, gente, olha, vai ter mais lives, nós vamos fazer esses workshops. Então, eu peço para vocês, se inscrevam, entre em contato lá, entre no grupo do Telegram, né? Porque daí lá a gente pode trocar mais ideias, ou mande um direct, né? Para a gente poder trocar ideias. Deixa eu olhar aqui, tem perguntas. Aqui. Quero facilitar a técnica, a Branding tem. Não entendi. Quer facilitar a técnica, a Branding tem isso também? Ser facilitador da técnica? E ela também pergunta assim, das formações que vêm de fora, se cobram taxas para quando pra gente. Assim, gente, por enquanto, Os formação. treinamentos formais, eles são pagos. E as lives a gente vai dividindo o que a gente puder ir dividindo. E aí a gente vai estar trazendo para vocês. Nós ainda estamos fazendo a formação do material,
para a gente poder ter preço final de cursos. E a Andrea dá um outro curso, que é onde você aprenderia os movimentos. E esse é um curso, são 2 dias, e é o Brain Gym 104. E o Brain Gym 101, que é a base da formação, são 3 dias de curso. E a gente está colocando que o primeiro que nós vamos estar apresentando vai ser em novembro. Mas vocês vão ficar informados de quanto que vai ser o custo e todos os detalhes do curso. Esses workshops de apresentação são gratuitos, tá, pessoal? Só o curso realmente, porque é uma técnica registrada, a gente tem que ter todo um cuidado. Nós temos que seguir toda uma norma, toda uma regra para poder ensinar para vocês, tá? Então, por enquanto, o que a gente pode ofertar aqui no Brasil é o Branding 101 e o 104. Eu posso dar o 104 e o 101. O 101 ele é mais aprofundado do que o 104. E à medida do possível que nós formos fazendo formações, nós vamos ofertando outros cursos até que chegue o ponto que a gente possa também sermos instrutoras de cursos, né? E a gente possa formar outros instrutores e outros facilitadores. Claro que hoje, se você já quer fazer essa formação, aí você tem que entrar em contato com outros órgãos que já têm essa formação, tipo o do México, a SICA, ou com o próprio Breakthrough International, eles entrando no site lá, vocês vão ter outros países, aí tem que falar inglês, ou espanhol, ou italiano, sei lá, outras línguas. Mas em português, se você quiser aguardar para fazer a formação, para você ser instrutor, facilitador, você precisa ir fazendo esses cursos que a gente vai ofertar, que é o 101, que é o 104 que eu dou, e à medida que for possível, a gente vai trazendo outras formações, tá, pessoal? Então, assim, a gente agradece a participação de vocês aqui com a gente hoje. Não sei se quer dar mais algum recadinho. Obrigada. Mas, ó, nós vamos trazer mais informações. Lembra que eu falei? Quando a gente tem aquele... O que trava a gente? Vou deixar a pergunta aqui no ar. O que trava a gente, não deixa a gente para frente, que daí faz com que a gente não tenha foco, não tenha atenção, tenha medo? Vão pensando nisso, que na próxima live a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos ensinar exercícios para vocês lidar mais ainda. A Denise já apresentou hoje, esses já vão servir. Mas nós vamos dar mais exercício ainda para enfrentar esses momentos complicados que a gente vive no dia a dia aí. Tá bom, pessoal? Então, assim, um beijão para todo mundo. Grata que participou aqui comigo, com a gente hoje. Andréia, é para que vocês usem os exercícios que aprenderam e quando a gente voltar na próxima live, conta pra gente como é que tá sendo a vida com os exercícios. Beijo grande. Se querem relembrar, olhem o vídeo, tá? Olhem o vídeo, façam a sequência que a Denise ensinou ali, que é preciosa. Tu viu que só por um pouquinho ali já fez um efeito positivo pra gente? Imagine fazendo todos os dias. A Sol, minha querida amiga aí, que eu ensinei alguns pra ela, ela começou a fazer, ela já sentiu o efeito, né? Então imagine você aí. O Paulo, que já conhece, as meninas aí que já nos auxiliaram com a tradução, algumas já fizeram. Então, gente, ó, beijão, grata. E até um próximo momento aqui, gente. Beijo, beijo. Tchau.